Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 2, capítulo 12, exercício número 66. Vamos ao enunciado. Uma viga homogênea tem 5 metros de comprimento e massa de 53 kg. Na figura 1274, a viga está sustentada na posição horizontal por uma dobradiça e um cabo. Θ igual a 60 graus. Na notação de vetores unitários, qual é a força que a dobradiça exerce sobre a viga? Bom, então, temos aqui a viga e como objetivo do exercício determinar a força que a dobradiça exerce sobre a viga. Então, vou utilizar aí o próprio desenho e fazer o diagrama de corpo livre. Quais forças estão aplicadas sobre a viga? Aqui nessa extremidade a gente tem um cabo, então nessa ponta aqui vamos ter a força de uma tração sendo exercida sobre a viga, que é a tração devido ao cabo. A viga tem uma massa homogênea, então significa que o seu centro de gravidade estará exatamente na metade e a força-peso será aplicada aqui. Então, temos aí massa vezes gravidade para força-peso. E vamos colocar aqui a medida, né, de onde está localizada essa força, que é na metade da barra, ou seja, L sobre 2, considerando que tem um comprimento L, que nesse caso é um comprimento de 5 metros, tá? Mas vamos deixar de forma literal. E aqui na dobradiça, a gente tem duas componentes sendo aí atuantes, uma força aí na vertical, que vou chamar de FY, e tem uma componente aí na horizontal, que eu vou chamar de Fx. O objetivo dele é dar a resposta aí na notação dos vetores unitários. Então, a força F exercida na dobradiça vai ser igual a componente x na direção y mais a componente Fy na direção j, tá? Coloquei aqui, ó, forças na dobradiça para o sentido aí positivo do referencial e a gente vai fazer aí a condição de equilíbrio e se a gente encontrar valores negativos aí para as componentes, significa que o sentido adotado está ao contrário, tá? Então, fazendo aí a condição de equilíbrio, tá? Começando pelo somatório de momentos, para a gente anular essas duas forças, a gente aplica nesse ponto. Vou chamar esse ponto aí, nomear ele de F. Então, a gente vai ter somatório de momentos no ponto F, vai ser igual a zero. Referencial anti-horário positivo. Então, causando momento aqui em F, essas duas forças não causam momento, porque estão aplicadas no ponto. Essa força aqui, que é a força-peso, causa momento. Seguro aqui em F, essa força vai rotacionar aí no sentido horário, então vai ser um momento negativo. Menos mg, que é a força, vezes a distância. Força na vertical, distância na horizontal. A distância é L sobre 2. L dividido por 2. Depois vamos ter aí um momento causado pela componente aqui, né? Ó, se a gente decompor essa força da tração, vamos ter a componente na vertical e vamos ter a componente na horizontal. A que está na horizontal está com o ângulo, então fica T cosseno de θ. Essa força aqui não causa momento no ponto F, porque está na mesma linha de ação que o ponto. Não faz com que a barra rotacione, só vai fazer com que ela aqui puxe a barra, né? Tracione a barra. E essa componente aqui é T seno de θ, né? O componente que está sem o ângulo, seno do ângulo, que seria a medida oposta. Então, temos que essa componente causa momento. Segurou em F, ela roda aí a barra no sentido anti-horário. Então, vamos ter um momento positivo mais T vezes o seno de θ,
que é a força vezes a distância. Daqui até o ponto F vai ser a barra inteira, uma medida L. Isso daí é igual a zero. Então, como ele deu a massa, né? Aqui, o comprimento L está nos dois termos, a gente pode simplificar e nessa equação isolar a tração para encontrarmos o valor aqui da tração exercida pelo cabo. Então, esse termo passa para lá positivo, fica mg dividido, temos o 2 dividindo, esse seno θ passa dividindo, então fica 2 vezes o seno de θ. E aí eu tenho equação 1, tá? Se eu quiser já calcular, eu vou calcular aqui, mas depois vou utilizar aí os valores literais lá depois, tá? Então, a gente tem aí a massa de 53 quilos, a gravidade considerar aí de 9,81 metros por segundo ao quadrado, e vamos dividir por 2 vezes o seno de θ, que seria os 60 graus. Então, calculando o valor da tração, a gente teria aí como 53 vezes 9,81 dividido por 2 vezes o seno de 60 graus. Então, a gente tem o valor aí de 300, arredondar aqui 2, aí em newton, né? Que é massa vezes aceleração, quilômetro por segundo ao quadrado, tá? Se fôssemos dar a resposta, se ele estivesse perguntando a tração, teríamos que dar uma resposta com 2 algarismos significativos aí, que foi a quantidade fornecida para todos os valores. Então, a tração seria aí 3, né? 0, para deixar com 2 algarismos, vezes 10 ao quadrado, notação científica, em newton, tá? Continuando aí a condição do equilíbrio, vamos aplicar aí o somatório de forças em x, igual a 0, referencial que é para frente positivo, né? A gente tem aí Fx e temos aqui mais a tração vezes o cosseno θ, isso igual a 0. Então, vamos ter aí que Fx é igual a menos a tração cosseno θ. Fx é igual, se eu não quiser utilizar o valor calculado, mas de forma literal, a gente tem aí que fica menos, aí a equação da tração, pega a equação 1 lá, que é mg, aí vezes, dividido por 2 seno θ, que multiplica o cosseno θ, tá? Então, essa seria a força Fx, se a gente quiser calcular aqui, sem ter feito arredondamento nenhum, a gente calcula como menos, aí 53 quilos, aí vezes a gravidade 9,81 aí metro por segundo ao quadrado, dividido por 2 vezes o seno de 60 graus, que multiplica o cosseno de 60 graus, tá? Então, temos aí que a componente Fx, como a gente já tinha calculado a tração aqui, né, o valor sem arredondar, agora a gente só multiplica por aí o cosseno de 60. Então, temos o valor aí, né, que fica menos 150, aí aqui vou arredondar, fica 0,1, tá? Em newton. Mas, como a gente tem aí a condição que tem que ter 2 algarismos significativos, a gente coloca isso daqui como sendo 1,5, 2 algarismos, tá? Aí andou 2 casas, então fica vezes 10 ao quadrado, né? 1,5 vezes 100, na unidade de newton. Como deu negativo, significa que o sentido que eu adotei ali no começo da resolução, né, no nosso diagrama de corpo livre, está errado. O sentido correto para ter equilíbrio é que essa força da dobradiça seja no sentido aí negativo do referencial, tá? Para dar o equilíbrio aqui com a componente da tração, tá? Que está na horizontal. Então, achamos aí a componente Fx e aplicando equilíbrio em y, somatório de forças em y igual a 0,
para cima positivo. A gente vai ter aí a componente Fy na dobradiça, menos a força peso, menos mg, e vamos ter aí mais a componente da tração, que é T seno θ. Isso daí fica igual a zero. Isolando Fy, fica que Fy é igual a mg menos aí a tração, substituindo aqui a equação 1, temos mg dividido por 2 seno θ, que multiplica aí o seno θ, tá? Aí a gente vai ter, simplificando seno θ com seno θ, a componente Fy fica 1 mg menos meio de mg, então fica meio de mg, tá? Aí não precisamos fazer arredondamentos. Fy vai ser quem? 53 quilos, que é a massa fornecida, vezes a gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado, dividido por 2. Então, vamos poder calcular Fy como sendo aí 53 vezes 9,81 dividido por 2. Então, temos o valor aí de 259,965 newton. Aí, deixando com 2 algarismo significativo, a gente fica com 2. Aqui a gente arredonda, né? O 59 fica 6. Aí, andamos duas casas também, então fica vezes 10 ao quadrado. Aí, na unidade de newton, que é massa, vezes aceleração. Então, temos aí as duas componentes. A resposta tem que ser na notação de vetores unitários. A componente Fx a gente achou aqui, ó, negativa, né? Então, a gente tem aí menos 1,5 vezes 10 ao quadrado newton na direção I, né? Que vai ser uma componente negativa. E temos mais a componente aí Fy, que encontramos de 2,6 vezes 10 ao quadrado newton na direção J. Então, temos aí a força que a dobradiça exerce sobre a barra na notação dos vetores unitários. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!